Olá, meus queridos! Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia. Quero ler um versículo, alguns versículos de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, que nos diz assim, Lucas 22, versículos 7 e 8 diz assim. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar comigo. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa, para que a comamos. Jesus está dando instruções aos seus discípulos, para eles comerem, para eles participarem, aleluia, da festa, da Páscoa. Porque Jesus logo adiante vai dizer, é a última vez, aleluia. É a última vez que vocês vão festejar comigo, porque chegou a hora, aleluia. Chegou a hora em que Jesus ia passar, aleluia, pelo propósito ao qual ele tinha sido inserido na terra, aleluia. Que era ser entregue nas mãos dos homens, que era se colocar agora como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele seria agora sacrificado, aleluia, em meu lugar, em teu lugar. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus poderoso e glorioso, aleluia. Mas ele decidiu. Não fique com pena de Jesus, porque ele padeceu, porque ele sofreu tanto. Mas nesta manhã eu quero te convidar a glorificar, aleluia, o amor tão grandioso com que ele te amou, a ponto de decidir e morrer no meu e no teu lugar, aleluia. Celebram a Páscoa. Naquela mesma mesa é revelado o traidor, para cumprir-se as Escrituras, para cumprir a palavra. Jesus, no versículo 39, está no Monte das Oliveiras, orando, se fortalecendo, porque sabia o que a sua carne, aleluia, teria que padecer. E Jesus é entregue nas mãos dos malfeitores. Jesus agora é preso, aleluia. Jesus vai passar pelas mãos, aleluia, de Herodes, de Pilatos, as mãos dos homens para julgamento. Mas a palavra de Deus, ela tinha e ela tem que ser cumprida, aleluia. E a palavra do Senhor era, Isaías já tinha profetizado, que ele viria, que ele morreria pelos pecados da humanidade. E a Bíblia diz, no capítulo 23 e 33 diz, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, aleluia, junto com dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. A Bíblia diz que Jesus olhava para os que estavam o sacrificando e dizia, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aleluia! E naquela situação, Jesus vai salvar um dos malfeitores. Porque ele diz, tu se diz Deus, tu se diz rei, e não pode salvar a ti nem a nós.
Mas um vai dizer assim: nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem nada fez. Aleluia! E olha a resposta de Jesus. No versículo 35, e o povo olhava e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados que escarneciam dele, chegando-se a ele, se apresentou-lhe dando vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos com os nossos feitos. Nós merecíamos, mas este homem mal nenhum fez. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! E Jesus responde para ele e disse: em verdade te digo que estará comigo hoje mesmo no paraíso. Aleluia! Nem morto o mestre ainda tinha, nem passado pela morte ainda tinha, mas foi capaz de liberar, através da fé daquele homem, que ele iria para o reino dos céus com ele. E Jesus vai morrer. Jesus, no versículo 49, vai ser posto em uma sepultura. Mataram o mestre. Aleluia. Mataram, crucificaram Jesus para o cumprimento da palavra. Mas a Bíblia vai dizer, no capítulo 24, que colocaram Jesus lá no túmulo, lá na sepultura. Mas no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro. Elas, as mulheres, levando especiarias que tinha preparado para ungir o corpo de Jesus. Mas de longe, aleluia, de longe avistaram que a pedra tinha sido removida. Aleluia! No versículo 5, elas se acharam atemorizadas. Aleluia! E ali aparece um anjo e diz: por que buscais os vivos entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Meu querido, o que é que Deus está falando conosco, nos relembrando nesta manhã? Aleluia! Está nos relembrando que o nosso Senhor Jesus, ele morreu sim, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O único que venceu o mistério da morte está vivo, aleluia, e tem o poder nas suas mãos para salvar, aleluia, para nos purificar, para perdoar os pecados e para nos selar com a herança da vida eterna. É a palavra que Deus tem bradado nesta manhã. Estamos celebrando a Páscoa. O que é a Páscoa para o povo de Deus? É a ressurreição do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que de fato e de verdade eu e você possamos agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo e glorificar a Ele, porque Ele está vivo. Porque há esperança para mim, para você, esperança de vida eterna, quando cremos no seu sacrifício, confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e entregamos tudo nas mãos dEle. Ele está vivo, o único que venceu a morte, o mistério da morte, aleluia, e está sentado no trono, aleluia.
Fique com essa palavra. Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus.